Fala, vencedores, estamos aqui com mais um vídeo e você que não é inscrito, se inscreva aqui embaixo, ative o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo. Hoje eu vou estar falando sobre Gênesis 39, um pouco da história de José, que é uma história que nos motiva, motiva muitos cristãos, porque é uma história de superação, uma história de luta, de muitas decepções, de dores, abandonado pelos irmãos, vendido como escravo para o Egito, e mesmo assim teve uma história de superação extraordinária e em nenhum momento Deus abandonou José. Entenda uma coisa, quando você é fiel a Deus, quando você é fiel aos seus princípios e valores, Deus ele nunca vai te abandonar. E as situações que Ele permite na sua vida, os momentos difíceis, tudo faz parte do propósito de Deus. Entenda que Deus não permite lutas, dores, se não tiver propósito. Ele passou por todas aquelas dores, Ele passou por todo aquele sofrimento, para que no final Deus o honrasse como governador do Egito. Deus ele tem preparado grandes coisas para você, mas a questão é, você tem sido fiel? Você tem sido fiel a Deus? Você tem sido fiel aos seus princípios, aos seus valores? José, ele era um jovem sonhador e os sonhos que José tinha eram grandes. Agora, eu jogo uma pergunta para você. Qual o sentido de eu e você servir um Deus tão grande e termos sonhos, projetos tão pequenos? Então, os sonhos que nós temos, os objetivos que queremos alcançar, demonstram o nível da nossa fé. Tem gente que tem a fé pequena e por isso que não tem sonhos grandes. Mas José tinha sonhos grandes e era fiel a Deus. Quando você é fiel a Deus e tem sonhos, Deus ele derrama a bênção dele sobre a sua vida. José, ele já chegou no Egito, mesmo na condição de escravo, mas ele era abençoado, ele tinha a bênção de Deus na vida dele. E quando essa bênção está sobre a tua vida, não importa o lugar onde você esteja, você muda a realidade do lugar. Não é o lugar que muda você, não é a realidade, não é a condição que muda você. Quando você entende que Deus é na sua vida, quando você carrega a fé, quando você entende quem você é você que muda o ambiente que você vive. Porque esse é o poder da fé. Gênesis 39 diz assim, José foi levado ao Egito e Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda egípcia, comprou dos ismaelitas que o tinha levado para lá. Olha o que diz o versículo 2 de Gênesis 39. O Senhor era com José, que veio a ser homem próspero, e estava na casa de seu senhor egípcio. Ele veio a ser homem próspero por quê? Porque o Senhor estava com José. Mas aí outra pergunta, por que o Senhor estava com José? Porque José era um jovem que tinha fé, que confiava em Deus, que era fiel a Deus e que se qualificava, que se preparava. José ele era preparado, por mais jovem que ele era, mas ele era preparado, ele era responsável. José tinha sonhos grandes, José tinha uma visão diferente da dos irmãos. Os irmãos tinham uma visão muito medíocre, mas José tinha uma visão de vencedor. Tinha uma visão além da sua condição. E é isso que a fé faz a gente enxergar além da condição, enxergar além do problema. Lembra da história de Davi? Enquanto todos estavam fugindo do gigante, porque se depararam com um problema, eles só olharam para a condição, eles dependeram da condição. E quem depende de condição está sempre fugindo e nunca vence. É os problemas que vencem a pessoa, é a condição que vence a pessoa. Mas uma pessoa que tem fé, uma pessoa que tem essa visão de vencedor, é ela que vence os problemas. É ela que muda a situação, porque Deus colocou poder dentro de cada um de nós. Enquanto todos estavam fugindo do gigante, Davi com a mentalidade de vencedor, Davi com a fé e a confiança que ele tinha em Deus, ele falou, quem é esse gigante? Ou seja, quem é esse problema? Em nome do Senhor dos Exércitos, eu já venci. Porque ele entendeu que existia uma força que estava nele, que era além de sua capacidade, que era maior do que o problema. Quando a gente olha para o problema, quando a gente foca só no problema,
É como se o problema fosse, maior do que aquilo que muitas das vezes é. Mas a fé faz você enxergar o tamanho de Deus. E Deus é muito maior do que o seu problema. Entenda isso. José tinha essa mentalidade. José entendeu que Deus era com ele. E por isso que a bênção de Deus estava com José. E aonde José colocava a mão, Deus fazia prosperar. Porque quando você tem fé, quando você age pela fé, quando você vive pela fé, e quando você se prepara, se qualifica e é fiel aos seus princípios e valores, Deus, ele prospera na tua vida. O maior interessado em que você prospere é Deus. Mas para isso, você precisa se preparar, vencer as lutas que aparecem no seu caminho. Tem muita gente que baixa a cabeça para os desafios, tem muita gente que baixa a cabeça para as lutas e sempre está dizendo, eu não consigo, eu não posso. Ei, Deus é contigo, você pode vencer sim. Olha o que o maior vencedor que já pisou nessa terra, ele disse, se podes, tudo é possível ao que crê. Ei, o próprio Jesus Cristo falou isso. O próprio Jesus Cristo falou isso. Quem é você para duvidar? Entenda isso. Se você crê, tudo é possível. Ainda que apareça um problema na sua vida e você pensa que é impossível, mas a fé tem o poder de transformar esse problema em vitória. Mas você tem que acreditar. Acredite, creia em Deus, seja fiel a Deus, porque a vitória que Ele preparou para você é maior do que aquilo que você imagina. Mas para isso, você tem que ter fé, você tem que ter coragem para enfrentar os gigantes que aparecem no seu caminho. Entenda que Deus vai permitir lutas, momentos difíceis aparecer, mas você não pode baixar a cabeça para esses momentos difíceis, para esses problemas. Você tem que levantar a cabeça, entender quem você é, entender quem está na sua vida. É o Senhor dos Exércitos. E não importa o problema ou o momento que você esteja passando, se você tiver fé e não desistir, Deus vai te honrar. Tá bom? Guarda essa palavra no teu coração. Em nome de Jesus. Fica na paz.